Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma aula livre. Como compromissado com vocês nos últimos dias, tanto eu quanto a minha esposa, todo sábado apareceremos aqui no Livros e etc. para divulgar, para compartilhar e para fazer uma explanação acerca de uma leitura nossa um pouco mais elaborada. Só lembrando, todo sábado às 9 horas da manhã vocês terão a oportunidade de assistir uma aula livre, seja minha ou da minha esposa. E a aula que eu quero explanar a vocês hoje tem como base, na verdade, não um livro em si, mas um dos mimos que veio junto com o livro do mês de novembro da minha biblioteca católica, que foi um livro, foi a biografia, na verdade, de Santo Tomás de Aquino, escrita por um dos grandes gênios também da fé católica, que é o G.K. Chesterton. Eu vou conversar com vocês sobre esse livro adiante, tudo indica que amanhã, ou seja, hoje é sábado, no domingo vocês já terão a oportunidade de assistir uma resenha minha de leitura a respeito dessa biografia do Santo Tomás feita pelo Chesterton, mas hoje eu quero conversar com vocês acerca, quem já teve a oportunidade ou quem assina algum clube do livro, seja a minha biblioteca católica ou qualquer outro parecido com isso, há de saber que junto com o livro geralmente eles enviam alguns brindes, e é sobre um desses brindes que eu quero que seja a nossa aula, que o tema central da nossa aula. Um dos brindes dessa edição que nós recebemos aqui do Minha Biblioteca Católica é uma epístola sobre o modo de estudar. Ou seja, algumas dicas, são 13 dicas para ser mais exato, onde o Santo Tomás de Aquino responde a um amigo seu, frade, sobre como ele deve ordenar a sua vida de estudos. Eu queria compartilhar com vocês essas 13 dicas e conversar um pouco com vocês sobre isso, a respeito especialmente daquelas pessoas que desejam criar uma disciplina, uma rotina de estudos. Mas antes de começar, os avisos paroquiais de sempre, deixe seu like, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sino para receber as notificações. Só lembrando, temos vídeo aqui toda semana, quarta-feira, sábado e domingo. Tudo bem? Só lembrando, vou deixar aqui na descrição também, claro, o link do pessoal do Minha Biblioteca Católica, caso você deseje se tornar um assinante desse que é certamente o maior clube de livros católicos que existe no Brasil. Bom, gente, além da epístola sobre o modo de estudar, que é justamente ela que vai ser o tema central aqui da nossa aula, o pessoal do Minha Biblioteca Católica, junto com o livro do Santo Tomás escrito pelo Chesterton, enviou um ícone, né, que é isso aqui que vocês podem ver aqui. E aqui atrás, o Santo Tomás de Aquino nasceu ali por volta, ali lá no século XIII, por volta de 1200, ali na região da Itália, né? E ele é considerado por muitos, especialmente pelos grandes doutores da Igreja Católica, como tendo sido um doutor também da Santa Igreja Católica, que deu a maior contribuição para a teologia católica que temos conhecimento, né? O próprio Santo Tomás de Aquino, leitor voraz dos clássicos gregos, entre eles o Aristóteles, fez esse trabalho justamente de ressuscitar Aristóteles e relacionar a filosofia de Aristóteles, que era considerada um tanto quanto pagã, pelo menos era dessa forma como os árabes liam o Aristóteles naquela época, e o Santo Tomás de Aquino faz um trabalho justamente fundamental em resgatar o Aristóteles para dentro do seio da Igreja Católica, né? Não apenas através dos seus estudos, mas também, claro, através da sua própria exegese, como também por conta, claro, dos seus próprios livros. E o próprio Santo Tomás de Aquino, como um doutor da Santa Igreja Católica, ou seja, como tendo sido um dos grandes expoentes intelectuais da Santa Sé, ele fez uma oração para os estudos, ou dedicada aos estudos, muito bonita, muito bela. Eu queria, antes de adentrarmos de fato na epístola sobre o modo de estudar, eu quero ler junto com vocês, meus queridos e estimados alunos, essa oração do Santo Tomás para antes dos estudos, até para que nós possamos, digamos assim, iluminar as nossas veredas do conhecimento para a aula a seguir. E fica sempre claro o conselho para todos vocês, especialmente aqueles que são católicos, iniciarem as suas leituras de estudos, o seu momento de intimidade com a leitura, lendo a oração do Santo Tomás de Aquino sobre os estudos. Lembrando, eu vou deixar aqui na descrição também, caso alguém tenha interesse em conhecer, se já não o conhece, beleza? Então peço a vocês que se dediquem e vamos atentar aqui às palavras do Santo Tomás de Aquino para antes dos estudos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia.
que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Então fica aqui essa oração de Santo Tomás, para quem não conhece esse ícone aqui fantástico, enviado pela minha Biblioteca Católica, junto com a edição do livro do Santo Tomás de Aquino, escrito pelo Chesterton, que eu vou conversar com vocês sobre ele, mais detalhes no próximo vídeo, tudo indica no vídeo de amanhã, domingo. Bom, mas vamos então finalmente dar início aqui ao tema central da nossa aula, que é essa epístola sobre o modo de estudar de Santo Tomás de Aquino a um companheiro frade. O pessoal do minha Biblioteca Católica faz um trabalho assim exuberante na forma como eles apresentam as grandes obras da Igreja Católica, e com essa epístola aqui não foi diferente. Deixa eu só mostrar aqui a vocês. Vejam o trabalho e o esmero com a qual a minha Biblioteca Católica envia para os seus assinantes. E aqui, o Santo Tomás de Aquino começa essa epístola respondendo a um pedido de um companheiro frade e dizendo exatamente o seguinte, abre aspas, como me indagaste, meu caríssimo João, amado em Cristo, de que modo cumpre estudares para adquirir o tesouro da ciência, tal é o conselho que te transmito. Que não entreis de imediato no mar, mas vai pelos córregos, porque convém chegar ao mais difícil através do mais fácil. E assim, eis o que te aconselho sobre teu modo de vida. E aí o Santo Tomás de Aquino vai apresentar adiante 13 dicas a esse companheiro frade, que, confesso a vocês, quando eu li, me trouxe um certo despertar, especialmente nessa corrida, não vou dizer essa corrida não, nesse caminho, nesse passeio pela vida intelectual. E é importante também lembrar de um outro vídeo que está disponível aqui também no Livros e etc. Essa é uma aula da minha esposa sobre um livro do padre Sertilanges chamado A Vida Intelectual. Livro esse também que está presente, inclusive acabei de me lembrar disso, me recordar, nessa própria edição enviada pela minha Biblioteca Católica nesse mês de novembro, nesse livro do Santo Tomás. Então, além de vários brindes, eles enviaram uma versão diminuta da vida intelectual do padre Sertilanges. Tem uma aula de um pouco mais de 2 horas da minha esposa sobre esse livro, caso vocês queiram ver, eu vou deixar também aqui na descrição. Bom, e quais são as 13 dicas que o Santo Tomás de Aquino traz a nós? Eu vou apresentar a vocês e quero conversar brevemente sobre cada uma delas. Bom, o primeiro conselho que o Santo Tomás de Aquino traz ao seu companheiro, seu amigo frade, chamado João, esse é o prenome que nos é apresentado aqui nessa epístola do Santo Tomás de Aquino, é que não entres de imediato no mar, comece pelos córregos. Então, assim, o que é que ele está dizendo em outras palavras? Não adianta você querer começar a estudar alta filosofia, não adianta você querer começar a estudar assuntos complexos. Comece pelo mais simples, comece pelo mais fácil, depois você vai avançando de maneira paulatina. Parece um conselho óbvio, e o é de certa forma, mas muitas pessoas, jovens especialmente, que desejam seguir uma vida intelectual, querem começar justamente lendo, por exemplo, os clássicos gregos sobre política. Eu confesso a vocês, hoje, com 31 anos de idade, até hoje, eu tenho dificuldade em compreender Platão, Aristóteles e vice-versa. Mas isso é um defeito que eu estou tentando remediar justamente lendo filosofia, não começando por Aristóteles nem por Platão, que são os maiores filósofos gregos, certamente, mas começando por uma filosofia mais simplória, para que aí sim eu tenha capacidade argumentativa, capacidade intelectual para compreender o que tanto Aristóteles quanto Platão falam nos seus escritos. E eu tendo a concordar, assim, em excelência e integralidade com essa dica que o Santo Tomás de Aquino nos compartilha aqui. Eu convido também você a refletir sobre isso. Nunca comece pelo mais difícil, comece do mais simples e vai evoluindo aos poucos. E aí ele começa. A primeira dica: ser demorado para falar e tardio para entrar na conversa. Essa é uma dica que está muito, digamos assim, faz muita referência ao mundo atual que nós vivemos, né? Onde as pessoas querem emitir opinião sobre tudo, as pessoas querem se posicionar sobre tudo e sobre qualquer coisa que acontece. Todavia, o Santo Tomás de Aquino nos convida a que nós devemos nos demorar para falar e ser mais tardio ainda para entrar na conversa. Ou seja, antes de emitir uma opinião sobre algum acontecimento mundano, respire, leia, conheça os mais variados lados daquela determinada notícia, daquele determinado fato, antes você começar a falar ou até mesmo entrar na conversa, para que justamente depois você não se arrependa daquilo que você falou publicamente. Eu mesmo já passei por situações como essa e sofri, de certa forma, algumas punições por ter me posicionado cedo demais nas redes sociais acerca de alguns assuntos polêmicos.
Todavia, o Santo Tomás nos dá uma dica aqui preciosa, que pode sim ser utilizada, especificamente falando nos tempos de redes sociais, onde nós temos uma enxurrada de informações e notícias, e muitas pessoas têm aquela ânsia de emitir a sua opinião, de ter uma opinião formada sobre tudo. Dica número 2 do Santo Tomás de Aquino a respeito do estudo, de uma vida de estudos. Abraça a pureza de consciência. O que é que eu entendo lendo essas palavras aqui do Santo Tomás de Aquino? Que uma pessoa que deseja se dedicar à vida intelectual precisa ser pura de consciência, ou seja, se dedicar de fato aos estudos, não poluir a sua mente com assuntos e com interesses mundanos. O Santo Tomás de Aquino, o próprio Chesterton fala sobre isso aqui na sua biografia, que eu vou compartilhar com vocês a minha experiência no vídeo de amanhã, fala como o Santo Tomás de Aquino teve uma vida dedicada integralmente e essencialmente aos estudos, até mesmo nos momentos mais difíceis da vida do Santo Tomás, quando ele, por exemplo, foi sequestrado e preso pela sua família, ele se dedicou aos estudos, ele andava sempre rodeado por livros e sempre aproveitava todo e qualquer momento da vida dele para estudar. Por isso, tanto é verdade que ele é considerado uma das maiores mentes da Igreja Católica. Apenas uma referência à universidade, para que talvez vocês entendam melhor, o Santo Tomás de Aquino é doutor 3 vezes. Ele é doutor Comones, doutor Angelos, e tem um outro doutor que eu acabei me esquecendo, doutor Universalis. O Santo Tomás de Aquino tem 3 títulos de doutores concedidos a ele pela Igreja Católica, apenas para vocês entenderem o tanto de consciência que o Santo Tomás de Aquino dedicou aos estudos teológicos. Dica número 3. Não deixes de te dedicar à oração. Mais uma vez, quando você vai observar a vida do Santo Tomás de Aquino, você há de perceber que o Santo Tomás de Aquino não apenas foi um exímio estudante, mas também como uma pessoa que se dedicou profundamente à oração. Tanto é, existem várias histórias fantásticas acerca do Santo Tomás de Aquino, e o Chesterton traz um aqui a respeito de quando ele estava numa dúvida sobre teologia e tudo mais, ele apenas escreveu alguma coisa, deixou no altar, e ele meio que teve uma visão de Deus, lendo o que ele escreveu e compartilha. O próprio Chesterton nos fala aqui que mais à frente, próximo ao final da sua vida, Santo Tomás de Aquino disse que tudo aquilo que ele escreveu, ele comenta que ele teve a oportunidade de ver, digamos assim, ter uma visão da sapiência de Deus. E o próprio Santo Tomás de Aquino fala, tudo isso que eu escrevi é nada comparado ao que eu vi. Então veja que o próprio Santo Tomás de Aquino, apesar de ter escrito milhares e milhares de páginas da teologia, ou seja, ajudado a teologia da Igreja Católica, ainda mais numa época onde os hereges se levantavam cada vez mais para tentar destruir a santa fé da Igreja Católica, o Santo Tomás de Aquino utiliza-se da sua consciência dedicada aos estudos e sempre foi um sujeito de oração, sempre foi um indivíduo que se apegava a Deus de maneira recorrente, justamente para que ele pudesse iluminar o seu conhecimento, o seu pensamento dedicado aos estudos. Ainda mais sem falar a própria oração do Santo Tomás de Aquino, que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês no início da nossa aula, que é linda, é belamente produzida, e o Santo Tomás de Aquino, mais uma vez, nos traz essa reflexão sobre não deixe de se dedicar à oração. Por isso, meus queridos e estimados alunos, fica o convite a todos vocês, especialmente os católicos, mas mesmo que você não seja católico, crie esse hábito de iniciar o seu momento de estudos com essa oração do Santo Tomás de Aquino, que eu vou deixar aqui também, claro, na descrição, no comentário fixado. Quarta dica. Ama a tua cela se queres ser admitido na adega do vinho da sabedoria. Eu acho essa frase fantástica porque também, mais uma vez, e aí infelizmente estou com receio de dar spoiler do livro da manhã, mas não tem como fazê-lo diferente. O Santo Tomás de Aquino, por ser um monge, então ele teve uma vida de reclusão, né? Ele era um monge que passou horas e horas num mosteiro e, digamos assim, preso na sua cela. A vida de monge, a vida monástica, é uma vida muito, digamos assim, regada à solidão, autoconhecimento e estudo. Então, veja a dica que o Santo Tomás de Aquino nos dá a respeito disso, né? Ama a tua cela, ou seja, ama a sua prisão, ama o espaço em que você está e utilize-se desse espaço justamente para potencializar a sua capacidade intelectual. E aí ele continua, se queres ser admitido na adega do vinho da sabedoria, ou seja, é justamente esse sofrimento que nós passamos, nós intelectuais, aquelas pessoas que desejam a vida intelectual, porque não é fácil, a vida intelectual não é fácil. O próprio Sertilanges fala sobre isso na aula que minha esposa teve a oportunidade de compartilhar aqui no canal e recomendo que vocês a vejam como uma aula complementar a essa aula aqui da Epístola de Estudar do Santo Tomás de Aquino. A vida intelectual não é fácil de forma alguma, todavia, ela traz alguns louros mais à frente, que é justamente, segundo Santo Tomás de Aquino, você vai ser admitido na adega do vinho da sabedoria, né? Eu acho muito bonita essa expressão, porque assim, você consegue fazer uma analogia, né? Vinho.
O vinho, quanto mais velho, mais gostoso. Da mesma forma somos nós, ou seja, são aquelas pessoas que se dedicam à vida intelectual. Quanto mais tempo você passa estudando, mais sábio você fica, mais inteligente você fica. Os próprios filósofos gregos já falavam isso, né? Que não se é filósofo antes dos 50 anos de idade. Tendo a concordar 100% aqui com essa dica do Santo Tomás de Aquino. Número 5. Mostra-te amável para com todos, mas não queiras saber dos feitos alheios. E não te faças demasiado íntimo de ninguém, pois a intimidade excessiva gera o desprezo e dá matéria para distrair-se do estudo. Em outras palavras, cuide da sua vida. É basicamente isso que São Tomás de Aquino nos está convidando a refletir, né? Se preocupe com a sua vida intelectual, com o seu desenvolvimento, com o seu progresso. Não olhe para o seu vizinho, não fique importando-se com a forma como o seu vizinho está gastando o tempo dele ou com o que ele está estudando. Foque na sua linha de estudo, se dedique à sua vida intelectual e não perca tempo nos assuntos mundanos, nos assuntos terrenos, pois esses, segundo o próprio Santo Tomás de Aquino, só irão lhe atrapalhar nesse percurso, nesse progresso em rumo ao desenvolvimento da sua própria vida intelectual. Número 6. Não te metas de modo algum em questões e ditos mundanos. Vejam, né? O número 5 fala justamente sobre isso e o 6 vem complementar, né? Não perca tempo com frugalidades. Não perca tempo com assuntos fúteis. E, infelizmente, ou felizmente, aí depende, claro, do ponto de vista de cada um, em tempos de redes sociais, onde nós recebemos uma avalanche de informações, é meio que difícil combater esse desejo de se posicionar sobre tudo. Claro que o Santo Tomás de Aquino talvez não concorde com o que eu vou falar aqui, talvez não concordaria, mas eu me lembro muito do Raul Seixas. O Raul Seixas tem duas músicas muito boas e que elas meio que se complementam. Eu gosto muito de utilizar isso em situações como essa, onde eu apresento uma ideia de estudo, né? O Raul Seixas tinha uma música que falava, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Todavia, o mesmo Raul Seixas tem uma outra música onde ele fala, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, o mesmo indivíduo, no caso, que eu falei sobre o Raul Seixas, né? Que diz que sabia de tudo, ele fala, olha, esse negócio de saber de tudo não é muito bom não, porque é um processo constante de transformação. Ou seja, é um processo constante de metamorfose, né? Você está sempre se transformando, sempre em busca de um novo conhecimento. Todavia, para isso, você precisa se dedicar e não, como o próprio Santo Tomás de Aquino fala, não te metas de modo algum em questões e ditos mundanos. Dica número 7. Foge das divagações sobre qualquer coisa. Meus queridos e estimados alunos, não percam seu tempo falando, escrevendo sobre tudo. Dedique-se a uma linha de pensamento, dedique-se a uma linha de estudos, crie uma rotina de estudos, e para isso eu recomendo o perfil do pessoal Contra os Acadêmicos. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o Instagram deles. Para mim é uma das melhores páginas do Instagram que faz justamente esse trabalho de ordenar listas de leitura separadas por área de conhecimento. E você certamente vai, caso você se interesse por história, filosofia, ciência biológica, ciência natural, independente da sua área, você vai encontrar certamente no pessoal do Contra os Acadêmicos listas de leitura muito bem embasadas e muito paulatinamente evoluídas, porque começa do básico e vai evoluindo de maneira gradativa. Todavia, vocês precisam se lembrar sempre disso. Foge das divagações sobre qualquer coisa. Deixe para falar apenas sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você tem estudado. Não perca tempo se envolvendo em assuntos mundanos, terrenos e terrestres. Número 8. Não te eximas de imitar os passos dos santos e dos homens bons. Sempre tenha como referência os santos da Igreja Católica e os homens bons, que não necessariamente precisam também estar, óbvio, dentro do ser da Igreja Católica. Nós temos homens muito bons que não necessariamente eram católicos ou que simplesmente não tinham a mesma fé cristã. Todavia, é necessário que você, meu querido e estimado aluno, tenha uma referência positiva intelectualmente. Estude a vida do intelectual e tente seguir os mesmos passos daquele intelectual. Pode ser o próprio Santo Tomás de Aquino, pode ser o próprio Chesterton, o Padre Sertilanges também, ou qualquer outro. Agora, você precisa ter um farol, você precisa ter um guia, porque é justamente essa luz à frente que vai levá-lo pelo caminho do desenvolvimento intelectual. Fica a recomendação, pesquisa aí na internet, grandes intelectuais, estude de maneira ávida, aguerrida, a vida desse intelectual e tente reproduzir, tente caminhar pela mesma trilha que esse intelectual seguiu, que esse intelectual passou, e acredito eu que certamente a sua vida intelectual se tornará muito mais pujante, muito mais viva, muito mais ativa e, consequentemente, você poderá compartilhar os frutos dessa sua vida intelectual com as pessoas que estiverem ao seu redor e interessadas em aprender. Dica número 9. Quando ouvires algo, não olhes quem fala, mas se for bom, confia-o à memória. Essa dica do Santo Tomás de Aquino eu acho fantástica, no sentido de que não importa quem está falando, o que importa é o que está se falando. Se o que está se falando é bom,
é reto, é correto, ouça, guarde, conserve para ti e leve-o adiante, se você assim o julgar. Não julgue as pessoas pelo que você imagina delas, ou não utilize isso do preconceito, né? Aqui lembrando a etimologia da palavra preconceito, né? Preconceito, conceito prévio. Não utilize-se do preconceito para ignorar o que uma pessoa que você seja, digamos assim, não muito simpática àquela pessoa, por algum outro posicionamento. Às vezes, uma pessoa que você odeia intelectualmente falando, ou até mesmo uma pessoa que você não concorda com a ideologia, lhe traz alguma pílula de conhecimento, lhe traz algum vislumbre, alguma luz do conhecimento que pode lhe ser útil. E você tem aqui o Santo Tomás de Aquino nos dando essa dica preciosíssima. É por isso que, se vocês forem olhar nas minhas redes sociais, especialmente o Twitter, eu sigo personalidades de esquerda ad infinito, justamente para poder compreender e ouvir o que é que eles estão falando e tentar extrair dali coisas boas para a minha vida. Claro que não concordo com a ideologia deles, mas isso me faz um pouco, digamos assim, ir além do senso comum quando se fala sobre ideologia de esquerda, porque eu estou vendo o que é que essas pessoas estão falando, independentemente de quem quer que o seja. Por isso fica aqui a recomendação do Santo Tomás de Aquino. Não julgue as pessoas pelo que elas são, mas sim pelo que elas falam. Chegamos finalmente ao número 10, onde o Santo Tomás de Aquino nos convida a: incube-te de entender tudo o que leres e ouvires. Certifica-te do que é duvidoso. Confesso a vocês que isso aconteceu comigo 2 dias atrás, durante a leitura, que eu ainda não concluí, mas já estou próximo a concluir, desse livro do Chesterton, do Santo Tomás de Aquino, escrito pelo Chesterton. Quem já teve a oportunidade de ler Chesterton há de concordar comigo que não é uma leitura fácil, de forma alguma. Cada parágrafo de Chesterton é como se fosse um jogo de xadrez, e você tem que refletir, ler pausadamente, palavra a palavra, ler às vezes um parágrafo 2, 3, 4 vezes para poder entender. É como se fosse uma jogada de xadrez. Você está refletindo sobre o que você leu antes e sobre o que vai vir logo depois. Todavia, o Santo Tomás de Aquino nos convida a entender tudo o que nós lemos e ouvimos. O que não é de forma alguma um trabalho fácil. Demanda uma certa disciplina e uma certa paciência, né? Essa é a palavra mais simples que me vem à mente, mas ela é muito mais palatável aos nossos ouvidos, que é necessário paciência para ler, entender, compreender e assimilarmos tudo aquilo que lemos e que ouvimos. E aí o próprio Santo Tomás de Aquino continua, né? Certifica-te do que é duvidoso. Ou seja, você encontrou uma dúvida durante os seus momentos de leitura, durante os seus estudos? Pare. Se tem uma palavra ali que você não entendeu, busque um dicionário, compreenda antes de mais nada o significado daquela palavra, para que aí depois você possa seguir adiante. Também, mais uma vez, continuo recomendando o vídeo do Padre Sertilanges, da minha esposa, onde o Padre Sertilanges fez, no seu livro, entre várias outras dicas de estudo, justamente dicas para você assimilar melhor, para você aprender melhor, para você adquirir melhor o conhecimento através das suas leituras. Por isso, mais uma vez, fica o reforço aqui, o reforço para que você assista essa aula da minha esposa sobre a vida intelectual do livro escrito pelo Padre Sertilanges. 11º, e caminho aqui para o final, para os últimos 3, encarrega-te de abastecer o depósito da mente com tudo o que puderes, com quem deseja encher uma vasilha. O que eu compreendo dessa dica aqui, do Santo Tomás de Aquino em sua epístola sobre o modo de estudar, é que todo conhecimento é válido. Por mais banal e frugal que possa parecer, permita-me explicar melhor. Não necessariamente o conhecimento do mundo está nas bibliotecas. É óbvio que as bibliotecas, as livrarias, eles são compêndios, né? Eles de certa forma reúnem o conhecimento de gerações e de épocas passadas. Todavia, muitas das vezes o conhecimento externo que está fora das bibliotecas e fora das livrarias é muito belo, é muito rico. Explico. Experimente conversar com um senhor de 60, 70 anos, seu avô, sua avó. Converse sobre a vida do passado, converse sobre as experiências com seu avô, até mesmo com seu pai, dependendo da idade do mesmo, e você há de perceber que talvez você encontrará nesses velhos, nesses idosos, ensinamentos, dicas de vida que não existem e que não é encontrado em nenhuma literatura, por mais bela e por mais excelente que ela seja. Ou seja, observe o mundo ao seu redor e perceba o que é que você pode adquirir, o que é que você pode assimilar do mundo ao seu redor, das pessoas que estão ao seu redor, que não necessariamente está presente ou está contida no livro, né? E eu gosto muito dessa expressão que o Santo Tomás de Aquino usa, né? Encarrega-te de abastecer o depósito da mente com tudo o que puderes. Então, assim, tudo que está ao seu redor pode ser utilizado para aprendizagem e você pode utilizar isso no futuro. A minha vida mesmo, cheguei aqui hoje até os 31 anos de idade e poderia passar aqui alguns minutos, algumas horas falando a vocês de que como toda a minha vida de adolescente, até mesmo
o início da vida adulta me trouxe até esse momento em que nós estamos aqui, justamente, claro, naquela época, há 10 anos atrás, eu não conhecia o Santo Tomás de Aquino, então um pouco Chesterton, mas é fundamental e me sinto muito, muito feliz em ler essas palavras do Santo Tomás de Aquino e perceber que, de certa forma, pelo menos, numa certa medida, mesmo que pequena, eu segui aqui essa dica do Santo Tomás de Aquino. E ele continua para 12ª, perdão, não busques nada acima das tuas capacidades. Eu gosto muito dessa frase. E você pode adaptá-la de uma outra forma, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que é no sentido de que você precisa saber até onde você pode ir. Você precisa saber qual é o seu limite, qual é o seu máximo, quais são as suas competências, qual é a sua vocação, quais são as suas habilidades, para que justamente você não queira abraçar o mundo com braços curtos. Nós devemos ir até onde nós sabemos que podemos alcançar. Eu acho essa dica aqui do Santo Tomás de Aquino muito importante para reconhecermos a humildade e a pequeneza do nosso espírito diante do mundo. E a 13ª, caminho para a conclusão dessa nossa epístola sobre o modo de estudar de Santo Tomás de Aquino. A dica de número 13, muito mais do que uma dica, é mais a conclusão dessa carta que o Santo Tomás de Aquino envia ao seu amigo Frade. Permita ler a todos vocês, meus queridos e estimados alunos, e caminho para a conclusão dessa nossa aula livre de hoje. Seguindo esses rastros, darás e produzirás, enquanto viveres, folhagens e frutos úteis na vinha do Senhor dos Exércitos. Se seguires esses passos, poderás alcançar aquilo que desejas. Santo Tomás de Aquino. Então é isso, meus queridos e estimados alunos. Caminho finalmente para a conclusão dessa nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês reflitam sobre essas dicas que o Santo Tomás de Aquino teve a oportunidade de compartilhar a um amigo seu, Frade, que chegou até nós nos dias de hoje. E percebam como são dicas preciosíssimas e valorosas, ainda mais nos dias atuais, onde muitas pessoas desejam se dedicar à vida intelectual, mas ainda não encontraram o seu caminho. Eu até comento isso com os meus queridos e estimados alunos em aulas presenciais, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês também, que nós vivemos a época onde a informação nunca foi tão fácil a nós. O conhecimento nunca foi tão acessível à geração. Todavia, muitas pessoas não aproveitam. Hoje, você na palma da sua mão pode ter acesso a todos os livros dos filósofos gregos. Hoje, na palma da sua mão, você tem acesso a milhares de livros dos mais variados temas, dos mais variados assuntos, dos mais variados autores. Todavia, muitas pessoas não aproveitam justamente esse conhecimento abundante que nos circunda e preferem perder esse tempo nas frugalidades, nas banalidades desse mundo que nós vivemos, especialmente nas redes sociais, onde as pessoas têm essa necessidade de passar o feed rápido para ver fotos, informações e não param justamente para o momento contemplativo da inteligência, da sabedoria e da vida intelectual. E assim, meus queridos e estimados alunos, finaliza essa nossa aula. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando, críticas, dúvidas, sugestões e perguntas são sempre mais do que bem-vindas aqui no espaço dos comentários. Prometo a vocês, tão breve uma pergunta seja enviada, um comentário, uma crítica, sugestão seja feita aqui nos comentários, eu responderei. Todavia, quero lembrá-los que amanhã já teremos um vídeo ainda sobre o mesmo tema, de certa forma, que é o livro do Santo Tomás de Aquino, escrito pelo Chesterton, uma biografia filosófica. Fiquem no aguardo desse livro aqui que eu estou concluindo a leitura e amanhã, se tudo der certo, já irei compartilhar com vocês a minha experiência de leitura com esse livro. Recomendo também, mais uma vez, não posso esquecer, assista o vídeo da minha esposa sobre o livro do Padre Sertilanges, A Vida Intelectual, que, acredito eu, vai fazer um complemento muito, muito sólido junto com essa aula aqui breve que eu compartilhei com vocês, de um pouco mais de 20 minutos, sobre essas 13 dicas de estudar do Santo Tomás de Aquino. Eu vou encerrando esse meu vídeo, convidando vocês a nos acompanhar nas redes sociais. Estou aqui na descrição o meu perfil, da minha esposa, para que vocês possam ver os bastidores do Livros e etc., dos nossos projetos intelectuais que nós estamos planejando para 2021. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a atenção, a paciência, a disposição de todos vocês. Nos vemos amanhã, domingo, com o livro do Santo Tomás de Aquino, escrito pelo Chesterton. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.